Boa noite, então. Estamos iniciando mais um episódio do nosso Antimedo da Universidade do Ser, que é a Universidade da Vida. Que aula, né? Que aula mais especial do que a vida, né? A vida, ela é um guia muito espirituoso às vezes um pouquinho exagerado quando nos colocam em algumas provas, mas é um treino e tanto. É um treino e tanto. Então, eu quero ouvir de vocês, para quem quiser comentar um pouquinho, como tem sido a sua experiência, como tem se movido e se percebido ao longo dos dias, se tem captado alguma nuance de algum movimento diferente, se tem se permitido renovar as suas escolhas devagarinho. Então, trago algumas perguntas aqui só para estimular a reflexão, para que a gente possa fazer esse movimento e abrir essa estrutura onde nós vamos olhar para o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre sinal e ruído. Qual a diferença entre um verdadeiro sinal e um ruído da mente? Esse é o tema para hoje. Daqui a pouquinho eu abro. Solto a fala. Se alguém quiser trazer uma pergunta ou um comentário, fiquem à vontade. Depois a gente já abre para a discussão e a reflexão de hoje. Como estamos, meninas? Perenildo. Como temos passado os dias? Todas bem, todos bem? Tudo maravilhoso, nenhum desafio? Nossa, que beleza! Já vou desligar aqui então. Né? Que coisa boa quando tudo é 100% luz, né? Ô, glória! Ai, vou começar comigo então. É, cada dia que passa, nós vamos caminhando e eu digo que o desafio mais claro na nossa vida é aprender a lidar com as nossas emoções, né? Aprender a lidar com o desafio de lidar com nós. Escolher aprender a fazer isso de forma leve, de forma humilde, na sinceridade. Reconhecer quando estamos literalmente com raiva, porque gostaríamos de estar já diferentes, mas ainda não sabemos por quê. A realidade não muda, não atualiza. Por que os padrões são tão rígidos em alguns pontos? Por que a mente resiste tanto com algumas crenças? Por que às vezes é tão fácil? Por que às vezes a gente se dá conta que parece que não aprendeu, que não entendeu? Porque às vezes o medo volta como uma nuvem de chuva. Quando vemos ele está de novo na nossa porta. Por quê? É essa reflexão, é esse aprendizado que nos faz caminhar. Que impulsiona a nossa manifestação, que treina a nossa consciência. Eu estou alimentando fantasias, porque o medo, na verdade, ele é alimentado por
imagens, por registros internos. Se somos 100% seres de luz, em consciência clara não temos nem 10%. 90% estão completamente ocultos. No autoconhecimento, quando abrimos mais 1 ou 2% desses, nos achamos o máximo. Maravilhosos. Imagina se nós tivermos a oportunidade de caminhar por essas sombras, não mais reféns do medo. E reconhecer no autoconhecimento um apoio. Nesse processo, a iluminação. Iluminar nossa ação. Mas, trazendo o tema de hoje, que é justamente isso, aprender a lidar e discernir entre um sinal e um ruído. O que isso é? O que isso se torna? Essa é a pergunta. O que é o ruído? E o que é um sinal? Quantas vezes nós pedimos em oração, Pai, me dá um sinal. Mostra de alguma forma que eu estou no caminho certo, que eu estou escolhendo bem. Isso é uma comunicação que nos leva a um sinal, e o sinal é um código de luz. Mas então o que é o ruído? Os ruídos são fantasias, são interferências, são mentiras que a mente conta para nós. Na nossa rede neural caminham informações o tempo todo. Mas como eu sei que essa informação que está circulando ali é movida por uma experiência ou movida por uma reportagem que eu vi há 2 anos atrás, que marcou muito a minha energia, me marcou muito, e ficou registrado no meu sistema como uma experiência real. E aí, toda vez que eu saio de casa ou que eu faço algo, algum movimento, o meu inconsciente diz: cuidado, há um perigo. Reflita antes de se mover. Prepare-se para o pior. Esteja atento o tempo todo. Isso é ruído. Ruído é uma mensagem que interfere no teu movimento, que barra as tuas comunicações reais, que freia a tua autonomia, que te coloca em xeque diante de um novo processo, em choque diante de um novo relacionamento. Os ruídos, eles são informações manipuladas, inclusive pela mídia. Às vezes, nós damos tanta atenção a uma matéria, a uma notícia, e nem por um momento nós nos perguntamos se elas são reais.
E nem por um momento nós nos perguntamos se essa história é verdadeira. Nós nem sequer questionamos se o que está sendo veiculado ali é real. Pensem, reflitam sobre isso. Antes de contar adiante uma história que você ouviu, viu, e nem por um instante você se questionou: será que é verdadeiro? Ah, mas eu estou vendo. Você está vendo uma face da história. Você está vendo uma imagem, não o todo. Então, o ruído da televisão, das redes sociais, do jornal local, dos grupos que nós temos no nosso telefone que não tem nenhum propósito a não ser movimento, 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 não há propósito nenhum ali a não ser movimento. E as crenças que nós alimentamos, tudo isso provoca um ruído de distração. Mas como assim? Por que isso tudo é ruído? Porque tudo aquilo que tira a minha paz, que chama a minha atenção, que desperdiça o meu tempo, tudo aquilo que me joga para fora da minha tranquilidade, da minha serenidade, do meu equilíbrio, é ruído. É interferência de sinal. É como quando o nosso telefone simplesmente não faz chamada. Quando acontece uma interferência de sinal, nós perdemos a comunicação com a nossa alma, com o nosso espírito. Olha quão importante é isso. Então, aqui, mais um recorte importante, relevante, do livro Antimedo, do Pablo Marçal. Ele nos traz a fala e a colocação inteligente, consciente, de que também nós incentivamos os nossos filhos o hábito de consumir ruídos, seja no celular, seja na televisão, seja no videogame. Mas aí nós vamos com certeza argumentar: ah, mas são escolhas deles, ah, mas faz parte da educação, ah, mas na vida moderna tudo isso é parte do sistema. Eu concordo. Meus filhos jogam também e gostam disso tudo. Mas, num movimento de comunicação entre pais e filhos, nós devemos estar, vez que outra, ao longo do dia, alimentando a consciência de que algo naquele dia precisa ter foco, atenção, estudo, presença, soltar aquilo ali para não se tornar um vício. Então, o ruído, ele também pode se tornar uma dependência, sim, para que eu entenda que uma estrutura saudável, ela é desenvolvida, ela é alimentada. Esse movimento de consciência, ele precisa existir não só para nós, mas principalmente para nós. Sinal e ruído. Como eu acesso um sinal mais limpo, mais claro? Aqui também o Pablo Marçal fala da tendência de obesidade cerebral. Do que isso se torna? O que é isso? Que fenômeno é esse? Quando nós temos interesse por uma área, pode ser espiritualidade também, pode ser um esporte, pode ser
formação continuada, o que for realmente nossa atenção, mesmo sendo proativo, mesmo sendo algo construtivo, que elabora na nossa vida novas estruturas, onde nós vamos aprender e evoluir, ainda assim pode se tornar um ruído. Como e quando? Quando eu passo a consumir muito do mesmo e não digiro, não aproveito, não habilito na minha vida nenhuma mudança a partir daquele conteúdo. Quando isso não é importante para minha rotina e mesmo assim eu sigo fazendo. Sigo fazendo. Aleatório ao meu sentir, aleatório às minhas bases da estrutura, onde o propósito claro já não está mais tão claro. Então se torna um ruído também. Porque a partir de um certo momento, a mente ela começa a rejeitar. E os registros passam a não acontecer mais tão profundamente como antes. Então, o conteúdo em si, ele é positivo, mas a repetição exagerada, não. É aquela velha história. A diferença entre um remédio e um veneno é a quantidade, né? Algo pode ser muito saudável. Se eu exagero na quantidade, eu posso me envenenar com aquilo. Isso pode ser um prejuízo para mim. Então, aqui, olhando para todos esses conceitos, né? Olhando para essa reflexão, meditando diante desse tema, nós olhamos para momentos na nossa vida em que faltou coragem, em que eu não pude seguir em frente, em que eu não tive coragem de dizer não para alguém ou para uma situação, em que eu não tive disposição para enfrentar os desafios. Então aqui vem a importância de eu compreender que este movimento ele é causado pelos ruídos. Que se eu limpar a minha sintonia com o eu superior, com o meu espírito, com a minha alma, eu vou passar a ter uma comunicação mais clara, um sinal mais claro. E este sinal vai ser de ótima ajuda nos momentos de decisão, nos momentos decisivos. O medo, ele é justamente alimentado dentro dessa estrutura onde o ruído está. Então, como a minha mente está em desordem e eu não entendo por quê, eu acabo não dando o próximo passo, não fazendo o próximo movimento, porque me sinto insegura, não me sinto focada, não me sinto determinada o suficiente. Aqui, dentro desse lugar, nós olhamos também para a necessidade que nós temos de validar as nossas escolhas, de validar as possibilidades que determinamos na nossa vida, como movimento, como direção, organizar as nossas prioridades. Quando nós precisamos da validação externa para isso, quando nós precisamos que a vida ao nosso redor venha ao nosso encontro com aplausos, aqui nós precisamos entender que nem sempre isso vai acontecer. E que um sinal claro da vida que nos ajuda a desenvolver uma melhor comunicação com as nossas emoções é também entender
que o fracasso, que o erro, ele faz parte do nosso desenvolvimento e não é apenas uma falha, ele é um treino. Isso sim. Então, quando eu saio do lugar do medo, quando eu saio do lugar do ruído, quando eu saio desse lugar onde a minha mente está agitada, eu volto a observar o que é real, o que faz sentido, o que hoje, agora, eu realmente quero e busco. E a partir desse momento, eu tenho sim força para seguir. E se não for como eu imaginei, como eu sonhei, ou se aquilo que eu sonhei realmente na prática não se manifestou porque não era bem assim, na realidade é diferente, eu posso sim voltar atrás. Eu posso sim desistir de um plano e mudar de meta. Porque isso é a alma, isso é a comunicação clara, interna com as nossas emoções. Isso é sinal de que eu estou em harmonia comigo. Se eu já posso aceitar numa boa que eu posso falhar, numa próxima tentativa eu não vou ter medo de seguir. E vai estar tudo bem. Qual ação imediata você poderá produzir para os seus 3 maiores fracassos na vida? Que fracassos a gente já teve? Coisas a gente já viveu? Coisas na nossa vida não deram certo? Que quando olhamos ao redor agora, nós ainda pensamos e repensamos até finalmente chegar num senso de direção, num sentido ao caminhar. 3 coisas que nós fizemos na vida que nós mesmos avaliamos que foram fracassos. Posso dizer rapidamente. 1. Confiar demais em pessoas que não mereciam tudo isso. 1. 2. Impulsividade. Ter sido impulsiva, não buscar a solução em um momento de conflito por impulsividade. 3. Me apaixonar tanto pela minha profissão, que sobra pouco tempo para minha vida pessoal. São erros. Hoje eu sei que quando eu me apaixono por algo, ninguém mais me segura. E só quando eu começo a ficar mais cansada do que o necessário, eu começo a perceber que eu mesma estou criando ruídos para mim. Eu gostaria de convidar vocês a refletir. Podem falar assim como eu estou dizendo, sem entrar no assunto, sem ser tão específico o que foi cada situação. Mas 3 situações em que vocês se perceberam: aqui eu fraquejei, aqui eu me precipitei, aqui talvez hoje eu fizesse completamente diferente. Pensem com a alma, olhem para a sua vida. Quando eu perdoo,
quando eu entro em harmonia com o meu sentir, dentro da estrutura onde hoje eu faria diferente, mas naquele momento eu não vi dessa forma. Quando eu entro com essa consciência, eu projeto o não tempo dentro da minha estrutura e harmonizo a minha linha do tempo. Os meus registros internos começam a receber a minha aceitação. Hoje eu entendo diferente. Hoje eu sinto diferente, mas veja, só de fazer o comentário, quando eu olho para as minhas movimentações na prática, eu consigo perceber o ruído daquele registro. Ou seja, aquele momento na minha história, ele faz barulho nas minhas escolhas de hoje ainda. Ele ainda me entristece, mesmo que eu não saiba que é dele que está vindo essa emoção. Mas para sanar essa estrutura, eu tenho primeiro que ter consciência do que se trata. Por isso, visitem sua estrutura, akáshica agora, seu akasha, sua memória maior. E perguntem ao ser que vocês são 3 momentos-chave nos quais eu percebo claramente que fracassei. Com leveza, sem julgamento. E como eu poderia hoje, com a consciência que tenho agora, fazer diferente? Essa reflexão eu quero trazer para vocês, para que vocês possam liberar o sinal da alma. Que vocês possam ouvir com clareza o Espírito dizendo que lindo. Você entendeu. Você despertou. A alma sempre nos chama de amor. Oh, meu amor. Que lindo. Eu vejo você. Que bom. Que bom que você já pode olhar para isso agora. Esse momento de reconciliação que dissolve e dissipa o medo, que é o ruído. Isso. Muito bem, Carla. A Carla está comentando aqui. Impulsividade nas emoções, não saber dizer não no trabalho, não saber pôr limites nos relacionamentos. Muito bom. Gratidão, Cris. Gratidão pela tua gratidão. Lindíssimo esse encontro de hoje que fortalece o nosso contato com Deus. Gratidão, queridas. Vocês são lindas e maravilhosas. Que amado. É isso mesmo. Vamos indo, caminhando em frente, olhando para cada passo nosso, mas já agora, com um novo sentir. Como você sendo o adulto que é capaz de olhar para o seu próprio adolescente e dizer: nossa, que coisa feia, mas hoje eu já te entendo. Hoje eu já sei que o que você fez foi por carência, foi para querer ser visto. Estou dando só um exemplo solto aqui. Você queria ser amado, amada.
Você queria ser ouvido, ouvida. Você queria que as pessoas te respeitassem. Mas se eu sou capaz de visitar essa ideia, essa hora dentro da minha experiência, esse momento dentro da minha história, e levar uma mensagem, essa é uma semente de luz que ilumina a nossa história. E ali, quando eu chego com essa semente, eu ativo o sinal. A alma, ela elimina o ruído e libera aquele núcleo para amar. Esse é o trabalho da alma. E nós não temos ideia do que uma cena trauma pode guardar, quanta energia de amor uma cena trauma pode guardar. Vocês não têm ideia. Porque se a partir de um trauma eu passei a não confiar em mais ninguém, nem em mim, quando eu volto para esse lugar e sou capaz de dizer, olha, tá tudo bem agora. Hoje nós já confiamos. Hoje nós já temos outra fala interna. Eu vou deixar para vocês, então. Se alguém quiser comentar algo sobre a nossa reflexão de hoje, sinal e ruído, alguém gostaria? Mesmo que seja simplesmente para agradecer a vida, aos mestres, por estarmos neste momento, podendo olhar outra vez para as nossas memórias e registros e tendo a oportunidade de, quem sabe, iluminar mais um pouquinho, trazendo a essência para governar a nossa história, guiar os nossos planos. Que assim se materialize. Que o sinal se torne claro, alto e forte. Que a vida possa vencer a morte. Que a saúde possa sobrepor-se aos sintomas e desequilíbrios. E que possamos viver ao invés de sobreviver. Que assim seja. Que a paz se materialize entre nós. Que Mestre Jesus dissipe de nossas almas, neste momento, as resistências e as barreiras que colocamos diante do amor. Amém. Gratidão pela companhia de vocês. Obrigada por mais um
momento em que compartilhamos. Espero ter podido ser contribuição de alguma forma, que se acender uma pequena luzinha eu já saio feliz. Sintam-se amados, sintam-se acolhidos. Essa é a mensagem que o Mestre sempre nos traz a cada momento. Que cada um de nós possa, com um gesto simples, compartilhar aquilo que já tem de melhor e fazer a sua parte. Se todos fizerem um pouquinho, logo nós teremos um mundo muito melhor. Beijo para vocês. Boa noite. Bom final de semana. Vamos descansar um Obrigado. pouquinho agora. Muito obrigada pela companhia. Eu adoro ver esses rostos por perto. Só de estar com vocês, para mim, já é uma alegria e uma honra. Beijão. Bom final de semana. Aproveitem com a família. E até semana que vem. Se acharem que é uma boa ideia, eu vou amar receber vocês. Até lá. Boa noite.